Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da organização para participar. É sempre um prazer estar aqui no Rio. Aqui eu aprendi muitas coisas, conheci pessoas maravilhosas, né? Então, estou aqui muito feliz para falar para vocês sobre a utilização de novas tecnologias na triagem do sangue de doador. E para fazer isso, eu quero convidar todos vocês a fazer uma viagem comigo. Nós vamos então para o ano de 1784, o país é a Inglaterra, e é uma situação que todos nós estudamos no colégio no ensino médio, né? É a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, surgiram as máquinas a vapor, criaram-se indústrias, né? A produção manufaturada foi substituída pelas máquinas, a Inglaterra se desenvolveu muito e, posteriormente, os demais países da Europa também se desenvolveram. Então, para que eu estou mostrando isso para vocês? Para falar das revoluções industriais que nos afetam hoje em dia, né? A primeira revolução industrial, a gente já falou, foi assim, em 1784, e a segunda revolução industrial começou em 1870, onde surgiu, então, a eletricidade, né, o motor a combustão, começou a produção em escala, as linhas de montagem, e em 1969, a gente começou, então, a terceira revolução industrial, que foi o surgimento dos computadores, da internet, dos eletrônicos, né, a introdução da automação, da robótica. E o que muita gente não sabe é que, hoje em dia, a gente está vivendo a quarta onda de revolução industrial, a chamada Revolução Industrial 4.0, né, que a gente vê aí todo dia na televisão, que é a inteligência artificial, as redes neurais, né, os sistemas cibernéticos, internet das coisas, que a gente pode achar que é uma coisa muito longe da gente, mas que não é não. Está no nosso dia a dia. Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que várias dessas coisas que surgiram com a Revolução Industrial, a gente utiliza no dia a dia. Quem se imagina hoje sem um computador? Né? Todo mundo anda com celular, com internet dentro do bolso a qualquer momento. Né? Alguns anos atrás a gente não tinha isso. Então, agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo também para a hemoterapia, já na era científica, e a gente vai ver, né, que apesar da gente saber já sobre o grupo sanguíneo, compatibilidade, as técnicas todas eram muito primitivas, né? Então, muito antigamente, as transfusões eram feitas assim, você fazia uma anastomose entre a artéria do doador e a veia do paciente para fazer a transfusão de sangue. Depois surgiram dispositivos tipo esse, que você colocava um acesso, né, funcionava a veia do doador, a veia do paciente, com uma seringuinha você ia tirando o sangue de um e passando para o outro, como a gente pode ver nessa figura aí. Uma grande inovação que aconteceu, né, na época da Primeira Guerra Mundial, então, foi a criação das soluções de anticoagulantes. Então, o uso do citrato melhorou muito a terapêutica com sangue, né, pôde ser armazenado nessas garrafas de vidro, que se armazenava o sangue total. E essa daqui é uma foto da primeira transfusão com sangue citratado no mundo. E a doação de sangue, como é que era, né? Era assim, imagina isso daí hoje em dia, você sentava na cadeira, colocava o braço num buraco, o pessoal puncionava seu sangue, enchia uma garrafa de vidro, você não sabia, você não estava vendo nada, não sabia quem estava do outro lado. Gente, o pessoal era muito corajoso, porque se fosse eu, nunca ia colocar meu braço ali naquele lugar para doar sangue de jeito nenhum. E, né, outra grande inovação, então, foi o surgimento das bolsas plásticas, né, permitiram melhorar a produção e o armazenamento, e os sistemas informatizados, que a gente hoje praticamente não vive mais sem eles, né? Aumentaram muito a segurança, esses rótulos com código de barra permitem que a gente, em qualquer lugar do mundo, saiba qual é aquele componente que a gente está ali utilizando, e o desenvolvimento das máquinas, a automação, tudo isso contribuiu muito para melhorar a hemoterapia. Então, a gente vai falar hoje mais
com foco, né? A gente vai passar por todas essas inovações, mas eu queria falar muito para vocês sobre inteligência artificial, esses sistemas informatizados que a gente tem hoje em dia. Falando nisso, só para mostrar para vocês, essa figura eu fiz com o auxílio da inteligência artificial. Ela criou a figura para a nossa apresentação. Então, gente, hoje em dia, a gente pode achar que não, mas a gente usa muitos sistemas informatizados, a gente usa aplicativo, o uso, então, é disseminado, né? A gente, para tudo, tem um aplicativo que a gente utiliza, né, o aprendizado de máquina, a inteligência artificial. Então, esses aplicativos eles são muito utilizados para fazer a parte de captação de doador. Você pode agendar a transfusão, você pode localizar doador, né? O Facebook está aí também, eles encontram o doador que está perto de você, diz que o hemocentro mais próximo está precisando de sangue. Então, isso daí já está bem disseminado, né? Esse aí, por exemplo, é o aplicativo do sistema do Ministério da Saúde, o Hemovida, que a gente utiliza lá em Niterói, no Hemonite. Então, ali você pode agendar sua doação, você pode ver quando foram suas doações, onde, qual a data da sua próxima doação. Infelizmente, você ainda não consegue ver o resultado dos exames nesse aplicativo, mas a gente tem esperança que num futuro não muito longe, eles possam disponibilizar isso. Então, isso daí todo mundo já conhece, né? E a novidade é isso aí. Na Inglaterra, nesse ano, eles começaram a utilizar a realidade aumentada para fazer captação de doadores. Então, a realidade aumentada, para quem não lembra, né, é aquele joguinho que foi febre alguns anos atrás de caçar Pokémon, que todo mundo caçava Pokémon. Aqui no Hemorri teve um monte de Pokémon que eu lembro. Né? Então, você pega o seu celular e você vê alguma coisa que não existe, que foi programado para você achar naquele ambiente. Então, isso está sendo já utilizado para fazer campanha de doador. Lá na Inglaterra, eles fizeram esses outdoors, né, que você interagia com eles com o seu celular. Então, aqui você coloca, uma pessoa está colocando o celular no braço, parece como se ele tivesse com o braço funcionando para fazer a doação. E ao direcionar o celular para o outdoor, ele via a bolsa de sangue enchendo, né? Tinha aquele paciente ali com aspecto bem cansado, bem abatido, porque estava anêmico, precisando de transfusão de sangue, e conforme o paciente vai transfundindo, você vai vendo o paciente melhorando, né, a olhos vistos. Outra coisa que já está sendo utilizada, realidade virtual, na doação de sangue, né? Então, tem esse estudo que eles utilizaram, esse óculos de realidade virtual, e a pessoa ficava vendo uma crescendo e se desenvolvendo, né, nos primeiros 4 minutos da doação. Então, tanto para a doação de sangue total, quanto para a doação de aférese. E nesse estudo, eles mostraram que houve uma diminuição, de um modo geral, de sintomas negativos, né, de sensações negativas, principalmente nos doadores com idade entre 15 e 19 anos que assistiram esse filmezinho da realidade virtual. Então, diminuiu a tensão, a depressão, a fadiga, e, de um modo geral, para todos os doadores, houve um aumento da sensação de felicidade e calma. No começo desse ano, em janeiro, mais precisamente, a Abbott anunciou que desenvolveu esse headset que estava sendo oferecido, então, para os doadores lá nos Estados Unidos. Esse headset é de realidade mista, né? A pessoa vê as imagens que foram programadas, mas ele possibilita que a pessoa também interaja com o meio. Então, a pessoa está vendo aquele ambiente onde está acontecendo a doação, ao mesmo tempo que ele está vendo imagens que foram programadas. E então, agora a gente vai falar um pouquinho mais, né, da triagem. Vamos começar com a entrevista do doador. Antigamente, né, todo mundo conhece, era feito com papel e caneta, você preenchia ali um questionário,
Depois a gente passou a utilizar sistemas informatizados. Hoje muitos serviços ainda usam um sistema misto, a pessoa responde um questionário de papel e depois isso é lançado no sistema, mas pode ser diretamente no sistema, né? Mas já existe há algum tempo a possibilidade de um autoatendimento, né? Uma resposta que o próprio doador vai fazer, pode ser num tablet, pode ser num totem, no computador, o próprio doador vai lá e vai respondendo aquelas perguntas, né? Então, isso aqui é um estudo de 2005 que mostra uma boa receptividade, tanto por parte dos doadores, quanto por parte do funcionário, para fazer o autoatendimento, a entrevista do doador. E outra coisa que surgiu durante a pandemia agora foi a possibilidade de se fazer a triagem por telesaúde, né? Então, o Hospital Israelita Albert Einstein, lá em São Paulo, durante a pandemia, ele começou esse trabalho de permitir a entrevista, né, por videoconferência. Então, o que você faz? Você entra lá no site, agenda a sua entrevista, ou então por telefone. No dia da entrevista, você tem que ir para um ambiente, né, silencioso, calmo, que você esteja sozinho e que tenha acesso à internet. Então, você vai fazer a entrevista por videoconferência com o funcionário do Hemocentro e depois, se você tiver apto clinicamente, você tem o prazo de 7 dias para agendar a sua doação de sangue. Você vai lá, vai lá para fazer a doação, lá vão ser verificados os sinais vitais e a dosagem de hemoglobina. Se tiver tudo certo, então você pode fazer a sua doação. Mas, né, eu acho que isso ainda vai evoluir, eu acho que daqui a pouco a gente vai poder fazer entrevista tanto no metaverso, né, quanto por realidade virtual. Essa daqui sou eu, gente, testando o joguinho. A gente desenvolveu lá na universidade um jogo para ensinar as células do sangue por realidade virtual. Então, ali dentro eu estava dentro de um vaso sanguíneo, eu era um leucócito, e eu ia perseguindo os coronavírus e atirando neles os anticorpos para eliminar todos eles. E ali do outro lado, um ambiente no metaverso, que a gente também está desenvolvendo com os professores da ciência de computação para fazer apresentações clínicas no metaverso. E os sinais vitais, né? A gente ainda não tem nada que diga para a gente se o doador está super bem, mas a gente vai passar rapidinho pelo que a gente já tem. Então, o termômetro de coluna de mercúrio, né, já foi proibido pela vigilância sanitária há muito tempo, a gente não usa mais, a gente evoluiu para o digital, e agora com a pandemia a gente passou a utilizar o infravermelho, principalmente, que não precisa ter contato nenhum com o doador e dá o resultado em alguns segundos, né? A aferição da pressão arterial, mesma coisa, a gente saiu de um equipamento de coluna de mercúrio, passou pelo aeróbico, agora o digital, muito utilizado, e mais na frente a gente vai ver, então, mais inovação. E a temida dosagem de hemoglobina, né? Na época, quando eu fazia muito triagem, os doadores sempre falavam, não, a pior parte é aquele furinho no dedo, né? Podia não ter aquele furinho no dedo. E então, vamos lá para o temido furinho no dedo, né? Muito antigamente, só que eu só vou falar, hein, gente? Ninguém acha que eu vi isso daqui na minha vida, só no museu. Você tinha em cima da mesa um copinho ali, uma solução de sulfato de cobre, que você pulsionava o dedo do doador, coletava o sangue ali no capilar, caiu uma gotinha na solução. Se a gota afundasse, opa, a hemoglobina tá boa, pode fazer a doação. Se a gota flutuasse, tá com anemia, não pode fazer a doação. Gente, isso daqui era horroroso. Vocês não têm imagina esse copinho cheio de sangue. Esse aqui tá bonitinho, tem uma gotinha só. Imagina aquilo ali, cheio de sangue no fundo, sangue boiando, né? Ainda bem que isso daí já acabou há muito tempo. A gente seguiu, então, para o microhematócrito, que ainda é utilizado bastante hoje em dia, porque é mais barato do que a dosagem de hemoglobina. Então, você também furava o dedo, coletava o sangue no capilar, colocava uma massinha ali na ponta para selar, centrifugava e lia depois contra uma escala
para ver o hematócrito. Depois de ver a dosagem de hemoglobina, rapidamente, né? Você colhe a gotinha de sangue numa microcuveta, coloca ali no equipamento, e em alguns segundos a gente tem o resultado, né? E hoje em dia, então, é um problema que o Hemorrio arrumou para todos nós aqui no Rio de Janeiro, que é o uso, então, do equipamento portátil, não invasivo, que você acabou, então, com um furinho no dedo do doador, né? Esse daqui é o equipamento, é o Knog, é um equipamento israelense. Lá nos Estados Unidos eles estão desenvolvendo um que parece um ainda eu não consegui a foto para a gente colocar aqui, mas você coloca na pontinha do dedo do paciente, como se fosse um oxímetro, e ele vai te dar a hemoglobina, já te dá a pressão, te dá a frequência cardíaca, dá a saturação, dá quase tudo ali, né? E aí, olha o problemão, porque o doador agora, quando vai lá em Niterói fazer a doação, ele chega e fala assim para a gente, não morri, não fura mais o dedo. Aí eu falei assim, pô, gente, cara, legal, né? Mas aqui a gente ainda tem que furar, o doador fica chateado. Então, gente, a tecnologia evolui, a gente tem que sair correndo atrás dela, né? Então, o Hemorrio já tem alguns outros centros no Brasil também já estão usando, em breve todo mundo vai estar usando isso daí. Então, também substitui também o aparelho de pressão, né, que a gente viu anteriormente. E, além disso, né, a gente tem a vantagem, a gente tem esse trabalho aqui do final do ano passado, que, além de você fazer isso tudo, esse equipamento permite gerar menos resíduo de saúde, né? Então, você não usa mais lanceta, você não vai usar mais luva, algodão, essas coisas todas, e, né, contribui para a sustentabilidade do processo. O que mais que a gente pode usar, né? Biometria é uma coisa que já está no nosso dia a dia, todo mundo usa. Eu mesma lá em casa, a gente trocou a fechadura, colocou a fechadura biométrica, então ninguém mais anda de chave, a gente chega, põe o dedo lá na fechadura, a porta abre, a gente entra, sai, né? Chega de perder chave. Então, a gente usa isso em todos os lugares, a gente pode utilizar a biometria para aumentar a segurança da doação. Então, o doador poderia chegar ali no cadastro, fazer um cadastro biométrico, e na hora que ele for na triagem, ele vai lá, né, coloca o dedinho, se for o dedo, né, ou que for utilizado, e você vai confirmar que aquele é o doador. Mesma coisa na coleta, né, aumentando a segurança. Uma outra possibilidade que a gente também já vem utilizando é o blockchain, que é uma maneira segura de a gente transmitir informações pela internet. Então, com isso, a gente melhora os registros eletrônicos de dados, melhora o monitoramento e rastreabilidade das nossas bolsas e tem muito mais segurança. Outra possibilidade de a gente utilizar, não tem sido ainda utilizado, são esses equipamentos, né? Por exemplo, o smartwatch, também já é amplamente utilizado aqui no Brasil. A gente pode utilizar esses equipamentos para monitorar o doador e conseguir detectar, por exemplo, uma reação adversa à doação antes que ela se desenvolva, né? Apenas avaliando os parâmetros do doador. Não seria tanto aplicado para a triagem, mas para a doação em si. Resumindo, gente, o que a gente tem de hoje, além dos equipamentos, né, com relação aos sistemas informatizados, a gente pode utilizar esses sistemas para fazer com que as etapas sejam mais seguras, para a triagem, para os exames, para banco de dados, pode automatizar mais os processos, melhorar a comunicação, a gente pode usar a aprendizagem de máquina e as redes neurais para melhorar a gestão, pode utilizar questionários eletrônicos antecipados, né, utilizar também os tablets de autoatendimento, você pode utilizar para fazer captação do doador, encontrar doador por grupo sanguíneo, por geolocalização. Você pode criar sistemas para dar alertas sobre o risco de intercorrências durante a doação. Pode utilizar a inteligência artificial e aprendizado de máquina para avaliar a elegibilidade dos doadores, né? Isso ainda não está em uso, mas acredito que no futuro próximo você já possa fazer isso, com todas as informações que a gente tem dos doadores, o próprio sistema te dizer se esse doador pode ou se não está apto. É óbvio que isso não vai tirar a necessidade de ter um profissional conferindo as informações,
né? Você pode utilizar para fazer testes sorológicos, para sequenciamento de DNA, os aplicativos de doação de sangue que já estão disponíveis por aí, os smartwatches, a autenticação biométrica e os registros eletrônicos de saúde, né? Imagina, então, com blockchain, o doador chega para você para fazer a tua doação, ele já tem todas as informações deles, das doações anteriores, os resultados dos exames dele, chega lá na triagem, apresenta todas essas informações, você analisa, já tem os resultados dele, isso você consegue aumentar muito a segurança do seu sangue, né? E quais seriam, então, os pontos negativos, principalmente da inteligência artificial? Ela está sujeita a viés e discriminação, né? A inteligência artificial, ela precisa aprender de um banco de dados, dependendo desse banco de dados aí, essas informações que estão disponíveis na internet, tem muita fake news, né, tem muita discriminação, tem muito ódio, então dependendo do local que a inteligência artificial utilizar para aprender e disponibilizar as informações, ele pode replicar essas coisas, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente pode ter problemas de privacidade e segurança, então hoje em dia tudo que a gente entra, a gente faz, eles estão coletando os dados da gente, então o que é feito com esse dado, né? A inteligência artificial também está sujeita a ataque hacker, então a gente tem que ter muito cuidado com os dados. Tem a possibilidade de aumentar a desigualdade e exclusão, é muito mais provável que as pessoas que vão utilizar a inteligência artificial são as pessoas que já têm acesso hoje, né, aos computadores, aos devices, e isso pode piorar. Tem impacto no emprego, né, como toda grande evolução tecnológica, ela pode impactar nos empregos. Muitos empregos foram desaparecendo, né, ao longo do tempo, por exemplo, telefonista, ascensorista, que hoje quase não existe mais, conforme a tecnologia avançando, alguns empregos eles vão desaparecendo, né? Para a área de saúde isso é menos provável, mas o que é muito importante é que a gente precisa se apropriar das novas tecnologias, a gente precisa se apropriar da inteligência artificial, porque quem não aprender a mexer com isso vai ficando para trás. E os aspectos éticos e de responsabilidade que têm que ser muito discutidos, né? Isso tudo tem que ser regulamentado para que a gente possa fazer um bom uso dessas revoluções aí para a gente. E, finalmente, né, a mensagem final é que, como o Thanos dos Vingadores, o progresso tecnológico é inevitável, gente. Não adianta, eles vão atropelar a gente precisa acompanhar isso. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês, agradecer minha equipe lá do Hospital Universitário Antônio Pedro, do Emonite, do Laboratório Health Science and Education, que a gente faz essas parcerias para fazer essas novas tecnologias. Muito obrigada. Agradecemos, doutora Fernanda, e vamos para as perguntas. Temos uma pergunta aqui já. Como você vê o papel dos profissionais nesses avanços tecnológicos? Será uma troca ou um auxiliar para o profissional? Acho que troca nunca, né, para a área de saúde. Acho que é um auxiliar, né, os sistemas informatizados, inteligência artificial estão aqui para somar, aumentar as seguranças do processo, vão reduzir o tempo que a gente perde, né, fazendo várias coisas que a máquina vai poder fazer para a gente, mas, né, como eu já falei, acho que é fundamental que a gente se aproprie da novidade, a gente tem que se apropriar, aprender a utilizar a inteligência artificial a nosso favor, e assim a gente vai conseguir evoluir profissionalmente e não deixar de ser necessário. Né? Uma pergunta aqui no auditório. Queria só fazer um comentário, Fernanda, concordando Fala, né? com tudo que você disse, mas em relação à questão do emprego, eu acho que é crucial. Eu acho que
perda de emprego haverá. O grau de perda que eu não sei. Mas, por outro lado, isso vai, assim, pelo menos a minha esperança, a conduzir a uma outra coisa, que é a redução do tempo de trabalho. Ninguém precisa trabalhar 8 horas por dia, 5 dias na semana ou 6 dias na semana. Na saúde chega um pouco diferente, mas se você conseguir suprimir uma série de atividades, você talvez consiga reduzir o tempo de trabalho, sem perda de remuneração. Isso aí já é um pouco de sonho, né? Mas, enfim, eu acho que, digamos, a automação, a inteligência artificial tem essa possibilidade também de, sim, causar um certo desemprego ou redução do tempo de trabalho, que eu acho que é uma coisa positiva, desde que a pessoa mantenha a remuneração. Uhum. Não, claro, assim, não tem dúvida, a possibilidade de perda de emprego é sempre possível, ali num dos problemas, né? Assim, na área de saúde, o impacto costuma ser menor, porque a gente, principalmente paciente, a gente precisa do contato, né, com outra pessoa. A máquina não substitui isso, não substitui o cuidado, não substitui a conversa, né, face a face. Então, assim, isso a gente tem de bom, que a máquina nunca vai substituir. Mas sim, pode ter, sim, algum impacto, provavelmente pode diminuir o tempo que a pessoa vai trabalhar e tudo, assim, essa é a parte ruim, né, da tecnologia, do avanço da tecnologia, mas a gente precisa se apropriar e mudar com isso, né? A pessoa que fica parada no tempo tem mais chance de perder o seu emprego do que aquela que conseguir acompanhar e se desenvolver. Obrigada, doutora Fernanda. Mais uma? Vamos para mais uma. Essa é uma frase do professor Silvio Meira, que é considerado um dos 10 brasileiros mais importantes, um grande especialista em tecnologia da informação, inteligência artificial. Você tem ideia, é o cara que desenvolve todos os jogos, ele e a equipe dele de Android, ele que desenvolvido num porto digital em Recife. Bem, ele diz o seguinte, ele tem uma frase que resume um pouco o que você disse. No futuro, que para ele é hoje, tem 2 tipos de pessoas. As que programam, as que sabem programar e as que são programadas. Então, de fato, a gente precisa saber programar, precisa estar antenado com a tecnologia para não ser manipulado.